Agora é o Império do Mali. Cara, a gente podia escolher entre vários impérios daquele pedaço ali da África, do leste da África. Leste? Do oeste da África, na real. Tinha o Songhai, que talvez até seria um império mais interessante pra colocar aí, só que a gente escolheu o Mali por causa do Mansa Musa, que é uma história maneira que todo mundo conhece, né? Enfim, cara, o que dizer do Império do Mali? Eles eram muito ricos por causa do negócio do ouro, do sal, só que fica num lugar pouco conectado do mundo, né? Na real, tipo, ali, atravessar o Sahel era uma das grandes rotas de comércio do planeta. Atravessar o Sahel é tipo sair da Nigéria, que é da África subsaariana, até Marrocos, basicamente. Exato. Isso que significa atravessar o Sahel. Então tinha essas grandes caravanas de comerciantes, principalmente árabes e tal, e africanos também. Que foi como o Islã foi parar ali, né? Exato. Que era uma das grandes rotas de comércio do mundo. E o Mali se posicionou bem em cima ali para conseguir para segurar justamente, para cobrar o pedágio desses mercadores. E também tá no meio dessas interações para ele poder ganhar nas dois pontas. Então, o Mali tinha muita demanda por sal na África subsaariana. Eu não sei, não consegui descobrir por quê, tá? Salzinho, gostosinho, pô. Não era por isso, certamente. Mas assim, os caras precisavam de muito sal. E aí no Marrocos é um lugar, enfim, que tem sal também. Então os caras do Marrocos desciam com sal, o Mali travava um pouco ali e vendia. E aí subia muito ouro, porque sempre teve, né, riqueza mineral na África. Exato. E aí o Mali inclusive, os mineradores de ouro lá daquela região foi quem conseguiu vir minerar em Ouro Preto, né? Não. Mas enfim, sempre teve ouro ali na região, os caras sempre conseguiram levantar. E também, né, uma coisa que é um pouco tabu falar, mas o Império Mali era um império escravocrata, né? Exato. Ele era um dos impérios que alimentava o comércio de escravos pro mundo árabe. Exato, porque enfim, é engraçado que a gente só foi falar disso agora, né? Mais pra frente, quando a gente entrar na Europa, vai ter que entrar na questão da escravidão. Mas todos os impérios que tiveram até aqui, talvez com exceção do Sacro Império Romano Germânico... Com certeza, com exceção do Sacro Império Romano Germânico. Eles eram extremamente escravocratas. Então, Roma tinha escravo. Só que é uma concepção diferente de escravidão. Exato, exatamente. Não é como mercadoria. No Império Árabe já tem mercado de escravo, mercador de escravo. Exato. Antes disso, o escravo... Ele é um cidadão de segunda classe, assim, ele é tipo um homem que não tem autonomia, ele é um servo. Exato. Entendeu? Mas ele... Que é mais semelhante à concepção bíblica da escravidão, tipo em Israel, né? Exato. Que assim, o cara é um escravo que pode casar, que pode ter um dinheirinho dele e tal, mas ele serve a um outro homem, entendeu? Ele é submisso a um outro homem. No mundo árabe já tem escravidão loucura, já, assim como a gente entende o tráfico transatlântico, que é uma coisa, assim, bizarra das grandes tragédias da humanidade. Inclusive, os árabes têm argumentos a ser feitos que eles eram mais brutais do que os europeus, porque eles castravam os escravos também, né? Então, basicamente, você comprava um homem de outra região para trabalhar para você, ele trabalhava como se fosse um animal domesticado, ele ficava totalmente sob seu controle, ele só trabalhava o dia inteiro, e você castrava ele para ele não poder reproduzir, entendeu? Então, era realmente uma coisa muito brutal, e o Mali se beneficiou desse comércio de escravos, né? Muito. Então, tava ali no meio com esses três tipos de riqueza, cara. E não era um lugar que teve muito desenvolvimento. A gente tava pensando nisso também. Como muitos impérios conseguiram acumular muita riqueza. Tipo, eles conseguiram acumular uma montanha de ouro, né? Igual o Mansa Musa alegadamente fez. Mas poucos conseguiram gastar bem, vamos dizer assim. E o Mali foi um dos lugares que mais conseguiu acumular e menos conseguiu gastar bem. Tá? Exato. Então o Mansa Musa, famosamente, quando ele foi fazer a peregrinação dele pra Meca, ele só saiu distribuindo ouro pra todo mundo. Entendeu? É o que conta a lenda, assim, que ele distribuía tanto ouro que ele gerava inflação brutal nos países, assim, quebrava a economia dos lugares. De tanto ouro que ele distribuía, cara. Exato. Que é um negócio bizarro. E aí você vai pesquisar as coisas do que ficou do Império Mali na região. Tem as questões culturais, étnicas e tal, de proximidade ali dos países da região, mas de construção em si, não sobrou nada, entendeu? Tem aquela mesquita de Gené. Exato, que as pessoas usam como argumento, mas ela é uma reconstituição do que tinha sido feita pelos franceses no século, durante a época do colonialismo, né? Do imperialismo. A única pessoa que deixou registros escritos foi o Ibn Battuta. O Ibn Battuta, exatamente. A gente também sabe pouco sobre o Mali, né? Isso aí tudo que a gente está falando aqui sobre o Mali é com base no que os árabes escreveram do Mali, tá? Exatamente. E aí esse Ibn Battuta, cara, é bem legal ver a história dele. Ele é tipo o Marco Polo, só que muito melhor do que o Marco Polo. Muito melhor. Que ele vai, cara, ele sai de Marrocos, ele vai pra África, ele vai pra Índia, ele vai pra China. Ele faz o que o Marco Polo não conseguiu fazer, né? Que é fazer o caminho por mar.
O Marco Polo ia fazer por mar, eu acho que ele não sei se ele naufraga, se ele perde barco. E aí ele tem que fazer a rota da seda a pé, ele mente pra cacete. Não sei se já liu o livro do Marco Polo, eu não acredito que o Marco Polo viu tudo aquilo não, tá? Mas, como a gente falou, da mesma forma que o filme 300, ele é tudo uma mentirada, tipo, é uma grande mentirada, só que é maneiro. E as histórias do Alexandre o Grande provavelmente são um pouco engrandecidas, mas é maneiro. O Marco Polo é tudo mentira, só que é maneiro, então a gente é a favor, entendeu? O nosso favorito historiador é o Plutarco, que é um cara que famosamente exagerava muito sobre tudo. Então, se você estiver fazendo história na faculdade, cara, só engrandece o máximo que você puder tudo, porque isso só deixa a história legal. O que foi legal, você engrandece. Mas o Ibn Battuta viajou o mundo inteiro, ele é a única testemunha ocular do Reino do Mali que deixou registro. Então, basicamente... E, cara, a gente não falou muito sobre o registro dele. Não, essa parte do Ibn Battuta não procura o que ele falou sobre o Mali, mas... Ele não foi muito fã. Exato. É basicamente porque o Ibn Battuta ele era um muçulmano bem devoto e no Mali tinha uma versão do Islã mais sincrética, né? Exato. E o Islã, ele é bem claro quanto que não pode haver sincretismo, entendeu? Exato. E ele vivia numa sociedade que tinha escravos subsaarianos, né? Então, quando ele chegou lá, assim, tem um... E o Ibn Battuta é exatamente isso, né? Ele é um cara muito fiel à fé dele, e lá no Mali era engraçado. Isso em quase toda sociedade se acaba produzindo isso. No topo, você tem uma tendência ao monoteísmo, tipo, as elites geralmente tendem ao monoteísmo. Eu não sei, não estou fazendo juízo de valor, tá? Mas nessa fase de transição, e as massas, assim, o pessoal, o grosso da população continua apegado ao politeísmo. E é isso que chocou o Ibn Battuta. Ele chegava lá, falava lá com o sultão, sei lá o que, o líder do Mali. Beleza, bom muçulmano devoto. Ele ia na rua, as mulheres mostrando pele, que é uma coisa que não pode, adoração de ídolo, bruxaria, esse tipo de coisa. Tem tudo isso nos registros dele, entendeu? Então... Mas é o que a gente sabe do Mali, né? Sim, mas... E aí, cara, eventualmente o Mali cai pro Songhai, né? Que é outro império que tem ali, que é um império meio destruidor. Pra quem jogou Civilization, tem o Songhai lá e ele é um cara bem raivoso, né? Então... Exato. Cara, escravocrata também. Escravocrata. Infelizmente, todo mundo ali daquela região, a economia era bem dependente de escravo. Enfim. Cara, o Mali deixou um impacto baixo, né? Vamos ser bem honestos, assim. A história do Mansa Musa é bem legal, mas eu diria que o impacto do Mali se resume a isso. A isso, né? E também não teve grandes conquistas, né? Tipo, não conquistou grande coisa, então... Não é uma área muito grande de terra também, né? Infelizmente, a gente vai ter que botar o Mali no fraquinho. É isso. Pessoal... Com todo respeito. Mas máximo respeito ao povos daquela região.